União Planetária em seu programa Papo Suprem. Suprem para o alto, para o positivo, para as coisas boas. E no dia de hoje o nosso papo é um papo privilegiado. Nós vamos conversar aqui com o Ricardo Espíndola Maris, que é o reitor da Universidade Católica de Brasília. Ricardo, que alegria de recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado. Eu fico pensando, Ricardo, você que é um pedagogo, né? Uma pessoa dedicada ao ensino e que é uma pessoa com uma formação religiosa, com uma formação espiritual, como no seu coração deve bater forte a necessidade de uma atuação positiva dentro da sociedade para a gente fazer um mundo melhor? É um prazer estar aqui conversando com você, com os colegas que assistem seu programa, e em especial porque eu acho que nós estamos dentro de uma mesma perspectiva, de uma mesma corrente, que é essa corrente de encarar o trabalho a favor do bem. Não admitir que a sociedade não tem jeito, não admitir que as coisas não possam melhorar. E é dessa maneira que eu me envolvo com a educação e é dessa maneira que a Universidade Católica existe. Uma universidade católica só existe se for para isso. Quem pensa em perder, perdido está, né? Você tem razão. Minha mãe dizia assim, quem não confia em si marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em sua mente. Você tem razão. E acho que é essa perspectiva esperançosa, que sabe que nós não podemos fazer tudo, mas podemos fazer muito. E educação serve para isso, né? Para sair do ponto A para o ponto B. Com a aprendizagem, ela nos desloca para algum lugar. Já que ela nos desloca para algum lugar, no caso de uma universidade católica, esse conhecimento anda par e par com a ética. É um conhecimento a serviço da vida, a serviço da melhoria da vida das pessoas. Ricardo, eu sempre me pergunto, aliás, vivo me perguntando quase que todos os dias, sobre essa questão da ética, da educação da ética, da pedagogia da ética, né? Nós estamos estamos em construção de um programa e que espero que a universidade possa estar junto conosco, sobre a pedagogia das virtudes, sim, a pedagogia da ética, a pedagogia da afetividade, a pedagogia do amor e dos valores nobres. E eu sempre me pergunto, como é que é possível a gente trazer essa pedagogia à tona? Porque é fácil a gente pensar em aprender a ensinar a ler, escrever, a ensinar a aprender a matemática, a física, a química e todo o conhecimento. Mas o conhecimento não precisa ser necessariamente ético, pode ser usado até contra a ética. Claro. Como é que a gente pode ensinar pedagogicamente a afetividade e as virtudes? Eu tenho a impressão, Ulisses, é que a gente ensina ética, em especial quando a gente não está falando de ética. A gente educa pelas costas, né? Pelos gestos, pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Quase sempre em educação, a nossa primeira apreensão, já que nós somos muito conteudistas, nós achamos que ensinar significa transformar aquilo em conteúdo e transformar aquilo em disciplina, num curso a ser dado. Quer dizer, ética é uma pauta para a universidade em todas as suas disciplinas. Tem que estar presente. Tem que estar presente. Ou seja, é a forma que o professor conduz a questão em sala de aula, é a forma que o professor trata o erro com o aluno, é a forma que o professor acolhe e corrige o aluno quando necessário. Então, é essa maneira de lidar no dia a dia que é a grande educação da ética, ou a falta da educação em ética. Então, a disciplina ética é fundamental. Nós temos em todos os cursos na universidade a disciplina da ética, que aí vai tentar, então, tematizar essa questão, discutir essa questão. Mas a gente ensina ou não ensina a ética nas outras disciplinas todas, né? Como costuma dizer os indianos, a gente educa pelas costas, né? São com gestos. Quando a gente menos espera estar educando, é a hora que a gente está educando. Agora, nossa sociedade humana, é visível que nós estamos ainda com comportamentos que estão muito longe da ética, né? E eu acho mais fácil a gente pensar no pai ensinar o filho a ética, do professor ensinar, a universidade ensinar. Mas como é que nós vamos atuar em relação à sociedade como um todo, em relação de fazer com que esses valores estejam presentes, expressivos e fortes?
Eu acho que uma iniciativa, me parece uma que vocês têm como a principal pauta aqui do programa. Existe muita coisa boa sendo feita. Agora, a gente não sabe que essas coisas estão sendo feitas. Então, mostrar que é possível ser diferente, que é possível compreender a vida de uma forma diferente, que é possível se relacionar de maneira diferente, é mostrar que isso, então, não é sonho. O Paulo Freire tem uma categoria que me parece expressiva para responder a sua pergunta. Ele falava do inédito viável. O que é inédito, mas já é possível ser feito? Esse é o lugar que a gente tem que convencer. Quer dizer, me parece que a gente tem que convencer que as pessoas podem ser melhor do que são. E você precisa de ter gestos para isso. Então, como é que as instituições se comprometem a mostrar para a sociedade de que é possível lidar com política de uma forma diferente, com educação, com a relação afetiva, na relação entre homem e mulher? As pessoas precisam de exemplo. Eu parto do pressuposto, que pode ser ingênuo, de que as pessoas não querem ser má. As pessoas não querem fazer... Sócrates dizia sempre isso, né? Então eu acho que... Agora, carece de exemplo. Quais são os nossos exemplos na política, na educação, na televisão, de que as coisas podem ser dessa maneira? Como a gente aprende por exemplo, a gente aprende por modelo. Nós precisamos de modelo para isso. Então, cabe a nós que estamos nesse lugar do pai, da escola, da sociedade, da liderança, de se apresentar como um modelo. Esses espaços só servem se for a serviço de alguma coisa. Ocupar esses espaços só servem se for a serviço de um projeto maior do que a gente. Agora, o modelo que a gente tem visto é um pouco diferente, né? O modelo que nos é apresentado é do herói pela violência, e não pela sabedoria, não pela amorosidade. O que se divulga são heróis, às vezes, que são terrivelmente bárbaros, quando não sem nenhuma qualificação moral, e são apresentados como moral, são sempre apresentados e replicados. Como é que a gente pode trazer à tona esses exemplos dos verdadeiros heróis, dos verdadeiros éticos? Eu sei que é pelas costas, como o senhor mencionou, já dentro dessa visão dos hindus, mas como é que a gente vai fazer que isso se dissemine na sociedade? Eu acho que existe um princípio que a gente não combate o mal com o mal. Você combate o mal com o bem. Então, indiferente das coisas darem resultados, esse princípio tem que ser mantido. Eu não vou combater as maldades com maldades. Então, nós vamos combater o mal com o bem, porque é uma aposta no bem. A gente vive a serviço disso. Gostei da expressão, uma aposta no bem. Já que eu aposto no bem, eu tenho que trabalhar com o bem. Eu tenho que trabalhar com o bem, quer dizer, eu tenho que ser coerente. Eu não posso, porque estou ofendido com um ato de maldade, reagir de maneira maldosa. Porque aquilo que me ofende eu não posso fazer como instrumento do meu trabalho. Então, isso é um princípio. Indiferente dos resultados, se a nossa aposta é uma aposta no bem, esses são os nossos instrumentos, esses são os nossos caminhos. E aí o bem, nesse sentido, ele não vira só o fim, mas vira o método. Ele é método e fim. Isso vai dar resultado? Quanto vai dar resultado? Quanto tempo vai demorar? A mim não interessa. Não importa. Não importa. É preciso ter coerência. Eu acho que a gente educa porque a gente consegue ser coerente, ou a gente deseduca na medida que a gente é incoerente. Então, se a nossa aposta é no bem, o nosso caminho é o caminho do bem. E aí o passo a passo, ou o plano mais estratégico disso, é de reunir essas forças, é trabalhar em rede. Eu acho que existe muita coisa já sinalizada por aí, de como é que a gente transforma isso, é impactar e induzir políticas públicas para então ir concretizando essas questões. Eu acho que é cobrar com dureza, mas com sensibilidade, de que as pessoas que também estão em posição de comando, você sabe que as coisas não são fáceis de acontecer. Esses dias eu estava falando com o líder do governo federal e ele brincando assim, ó, a música que eu mais quero que escutem de mim é Piedade, Piedade. Ele cantando aquela música da igreja, é uma pessoa ligada à igreja. Ele falando, olha, também as coisas não estão tão simples assim não, né? Vai lá e faz. Então, quem também está em posição de liderança, sabe que entre a decisão e o ato existe uma distância. E mesmo você na busca de ser coerência, entre a decisão e o ato vai existir sempre uma certa distorção. Vamos compreender essa distorção
e vão fazer que o próximo ato aproxime mais, o próximo ato... Eu acho que é uma aposta no processo, Ulisses, sabe? Eu gostei da sua colocação e me chamou muito a atenção quando o senhor falou em rede. Eu sempre tenho tido na minha mente, no meu coração, que um dos aspectos mais importantes é uma articulação das pessoas de bem, das entidades de bem, no que diz respeito à luz que deve ser sinalizada. Não tanto a crítica, mas sim a luz que deve ser sinalizada. Então, se há alguma coisa que está ocorrendo e que nos parece que não está adequada, que nós possamos promover encontros, possamos promover passeatas, possamos promover 1000 atividades, sinalizando a luz, mas dentro de uma atuação articulada de muitas pessoas, de muitas entidades, como deve ser obrigatoriamente e é uma universidade católica como a sua. A gente não consegue fazer nada sem regularidade. Ao menos no plano da mudança cultural, da mudança de atitudes ou da educação, precisa de tempo. Existe um preceito da cultura africana que fala que o tempo não gosta que as coisas aconteçam sem ele. Então as coisas pedem tempo. Gostei dessa frase também. Tem algum nível de impaciência paciente que a gente tem que ter para as coisas acontecerem. Então, se a gente movimenta bem as peças do tabuleiro, eu preciso de continuar movimentando bem essas peças e esperar que as coisas aconteçam. Os dilemas que nós vivemos hoje são históricos, não foram construídos de uma hora para outra. E a solução para o dilema também é histórica. Não vai ser construída num ato de mágica. A natureza não dá saltos, não né? Dá esse salto. É preciso plantar hoje para colher no futuro. Então tem que ter um pouco de... Não é uma serenidade que me deixe quieto em casa. Eu tenho que ter impaciência que me tire do sofá, da sala para fazer alguma coisa. Mas eu tenho que ter paciência de saber, não é porque eu estou fazendo que as coisas vão acontecer. Eu vou precisar de um tempo, vou precisar da ajuda de outros, vou precisar de uma energia de todo mundo, e em especial se for uma coisa para mudar a sociedade, uma dimensão de mudança. E nesse sentido, eu tenho notado de que a crítica nem sempre é o melhor caminho. E olha que então um acadêmico falando isso é sério, né? Nós vivemos a partir da crítica, né? Eu acho que a problematização é o melhor caminho, que é diferente da crítica. Quer dizer, a problematização toma o fato, compreende o fato e, junto com as pessoas envolvidas no fato, problematiza aquilo e se engaja para a solução do fato. A crítica é, isso está errado por isso e isso, pronto, acabou. Eu estou no meu lugar confortável. Então, a crítica não mobiliza as pessoas. A problematização mobiliza as pessoas, né? Convida as pessoas a compreender o fenômeno e, compreendendo o fenômeno, se engajar na solução desse fenômeno. Eu quero mergulhar mais profundamente nesse ponto, mas no próximo bloco. Fique conosco. Nós estamos aqui conversando com o reitor da Universidade Católica de Brasília, Ricardo Espíndola Maris. Temos todos nós muito a aprender. Voltamos já. Conheça o portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente. Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Ricardo Espíndola Maris, reitor da Universidade Católica de Brasília, é com quem conversamos. Num papo supremo agradável, porque é um papo para o alto, é um papo de luz, de como nós podemos fazer essa nossa sociedade melhor. Ricardo, você falava na questão da problematização do problema para que a gente possa examinar as saídas. Eu entendo que isso seria o aspecto de nós debatermos o que está acontecendo para que a gente possa fazer esse mergulho mais profundo. Mas não está até faltando um pouco isso na nossa sociedade humana? A gente fica numa superficialidade, falta reflexão.
Eu sempre me lembro, outra vez, do Sócrates, que dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Será que a gente não está precisando criar mais fóruns de reflexão? Eu tenho a impressão, Ulisses, que a gente não encontrou ainda a justa medida entre o lado bom do excesso de informações, porque há de ter um lado bom de circular tanta informação, mas uma forma de acolher e aprofundar esse conjunto de informações que a nossa sociedade... nós vivemos na era da opinião e não da reflexão. E a opinião é isso, é a doxa, né? É a posição superficial sobre... E todo mundo achando que tem opinião sobre tudo passa a fazer fofoca. E nós vivemos, então, um mundo da fofoca, porque é um mundo da impressão. No mundo da impressão, cada um fala o que acha que fala. E dos donos da verdade. Dos donos da verdade. São especialistas em impressões, como se isso fosse possível, né? Um especialista em fofoca, na verdade. Tem um conceito antigo que fala de superficialidade extensiva. Nós estamos em todos os lugares, mas de maneira superficial. Não conseguimos nos aprofundar. E talvez esse seja um desafio para a gente, em especial para as futuras gerações. Como é que eu posso estar em tantos lugares, mas encontrar uma forma de se fazer presente de fato? E presente significa profundamente presente ali. E aprofundar nisso. Eu acho que essa dimensão da problematização é um convite para isso. Essa é uma questão que é pedagógica, né? Agora, parte de uma origem que entende o outro e entende o erro do outro de um ponto de vista positivo também, ou esperançoso. O erro para a educação é uma hipótese provisória do acerto. Ou seja, aquele erro foi o melhor que a gente fez até aquele momento. Então, não é que o erro é certo, não estou defendendo aqui uma posição relativista, não é isso. Mas o erro é uma hipótese provisória do acerto. Se é assim, eu acolho aquilo que foi possível, problematizo aquilo que não foi possível e me engajo na solução. Agora, isso precisa de tempo, precisa de parar, de fazer paragens, né, para você refletir, para você pensar qual é o melhor caminho a ser tomado. Eu acho que falta hoje na sociedade isso. Eu não sei se é a maneira que a gente enxerga, eu não sei qual a solução que as futuras gerações vão dar para isso. A sensação que eu tenho do lugar que eu enxergo, então alguém com 44 anos, é de que falta um pouco de pausa para a reflexão. Essa solução a gente precisa. Até porque os problemas que nós enfrentamos são complexos. Não são problemas que eu me aproximo rapidamente dele e tenho uma solução. Não são óbvios. Né? Eu sinto que, como regra, as pessoas falam para determinados setores. É preciso uma fala para a sociedade em geral. Uma coisa assim mais ampla, né? É preciso abrir aquilo que a universidade faz, lá discutindo ética, discutindo isso e aquilo. Nós temos que encontrar meios de abrir isso. E eu tenho visto que a televisão talvez seja o caminho para isso. Nós, por exemplo, produzimos aí um livro no ano passado, com o título As Causas da Miséria e Sua Superação, né? Mas eu sinto que, embora tenha tido uma resposta muito boa do livro, de que não existe núcleos discutindo de entender as causas da miséria e nem de entender a sua superação. Talvez a gente pudesse usar aqui a própria televisão e chamando outros parceiros para nós termos um diálogo sobre isso, para que pudéssemos refletir ao invés de ficar apenas com questões superficiais, mas penetrar mais profundamente em problemas que são os problemas básicos da sociedade. Como lhe parece? Eu acho que a televisão ela pode servir esse papel de ancorar conhecimentos especializados. Então, se a gente toma um problema, vamos pegar a questão da miséria como um exemplo. Se a gente toma um desafio, que é a questão da miséria, e coloca no centro da mesa, e eu convido olhares diferentes sobre esse mesmo aspecto para enfrentar. Porque qual é a questão, Ulisses? Eu acho que a gente está precisando de descobrir o caminho da volta das especialidades. Nós avançamos muito no campo de todas as especializações. Avançamos tanto que elas não conversam mais uma com a outra. Então, nós temos profundamente conhecimento sobre um aspecto do real. Agora, esse aspecto do real foi tão profundo, tão recortado, que eu não consigo mais comunicar com o restante do real. Então, eu preciso de alguém que provoque, e aí a televisão pode ser um canal desse, de convocar essas diversas especialidades
para, olhando sobre o mesmo problema, enfrentá-lo de maneira mais geral, mais integral. Caso contrário, e nós na universidade temos esse desafio, nós vamos cada vez aprofundando mais pelas especialidades, o que é natural. Né? A ciência avançou o que avançou. E fica fracionado, né? Fica fracionado. E aqui não vai uma crítica às especializações. Nós só avançamos em uma série de coisas porque nós recortamos e aprofundamos. Bem, talvez seja agora encontrar o caminho da volta. Como é que essas grandes especializações conversam uma com outra? Porque a vida não cabe dentro das caixinhas da gente. Né? O fenômeno da vida não cabe dentro de uma determinada teoria, de uma especialidade, de uma área de conhecimento. A vida é maior que isso. Então, como é que essa especialidade ajuda a entender o fenômeno da vida, um determinado problema como a miséria ou qualquer outra temática? Nesse sentido, eu acho que um ator, e a televisão pode fazer esse papel, pode convocar essas especialidades. E falar, olha, sai desse mundinho e vem aqui dizer. Estou lhe convocando. Né? Aí eu sou... Aceita a convocação? Aceita a convocação. Vamos fazer uma roda de conversações sobre as causas da miséria e a sua superação. Como é que nós podemos superar isso? É claro que nós sabemos que o governo está fazendo atualmente um trabalho fantástico, pelo menos na minha visão, do ponto de vista do Bolsa Família. Nós sabemos disso, todos nós sabemos, milhões de pessoas têm sido beneficiadas. Mas nós todos também temos consciência de que é um passo e que é fundamental os passos que devem se seguir, né? Eu acho assim, a convocação está aceita. Na verdade, é um privilégio. Né? Que beleza. É um privilégio porque a miséria não é um problema do governo. A miséria é um problema da humanidade, é uma vergonha para a gente. Uma vergonha. Somos todos culpados. Somos. Então essa é uma questão que nós temos que enfrentar. E a universidade tem que estar a serviço disso, é evidente. Né? Então nós temos várias áreas de conhecimento e elas têm que estar a serviço da solução de problemas que nos envergonham. Isso não é humano, né? Apesar de ser uma produção humana, nós que produzimos a miséria, não nos cabe conviver com isso. Então, está mais do que aceito sua convocação. Só que a minha convocação é um pouco mais ampla. Não é simplesmente eu lhe chamar outras pessoas e outras entidades. Vamos juntos fazer isso. Vamos juntos fazer isso. Vamos chamar a sociedade para discutir por que nós temos essa situação tão desumana em que vivemos e que não é digna para nós, raça humana, não é digna para nós. Os homens do futuro, se nós não acabarmos com o planeta antes, dirão, poxa, eram desumanos que viviam no século XX, XXI, permitiram tanta miséria, permitiram destruição das florestas, permitiram tantas guerras. Quer dizer, onde é que estão as raízes de tudo isso? E vamos trabalhar juntos. Eu tenho muita esperança. Como disse Dom Pedro Casaldáliga, para o cristão a esperança é a última que morre e se morrer ressuscita. Então não existe fim. Enquanto existir miséria, deve existir luta contra a miséria. É um condicionante. Essa luta só acaba quando a miséria acabar. E aí, enquanto a gente estiver vivo, é uma obrigação da gente estar trabalhando para isso, estar trabalhando a serviço de uma outra forma de se relacionar com a vida. A gente pode até pensar de fazer a gravação aqui do nosso estúdio, mas fazer gravação lá dentro da universidade. Nós temos lá. Usar os seus auditórios e chamar outras universidades e outros pensadores, especialmente essas figuras tão ilustres que têm falado hoje, o Leonardo Boff, que tem estado numa postura tão bela para mudar a mentalidade da sociedade. Nós temos uma reunião em Belo Horizonte de todas as universidades católicas, né? Com certeza esse é um grupo que, se convocado, aceita. Então nós estamos falando de quantas universidades no país, de quantas pessoas que podem ser atingidas. E essa é uma obrigação da gente. A gente só está envolvido com o ensino para isso. Então eu acho que é possível fazer mesmo. Nós estamos aqui, como eu até lhe mencionei, com um projeto que é similar a esse, que no fundo é a mesma coisa, porque no fundo é tudo uma coisa só. A gente só fraciona, mas a unidade, né, de onde a origem é uma só, que é a pedagogia da afetividade. Você me falou. E eu acho que nós podemos também trabalhar com esse ponto da pedagogia da afetividade. Esse é o caminho. Paulo Freire, que falava que